Olá a todos, meu nome é Grace Tibério Cardoso, eu sou professora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Atitus Educação e gostaria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de contar um pouquinho, né, do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no programa, né, como a bolsista de mestrado, no primeiro simpósio latino-americano sobre cidade, arquitetura e sustentabilidade. O trabalho que eu vou apresentar agora faz parte, né, de uma pesquisa de mestrado e tem como título o artigo que foi publicado na revista Arquisur, Análise comparativa da vivenda social, habitação social, no Brasil e na Colômbia, a partir de uma perspectiva do design resiliente, tendo como estudos de caso a cidade de Passo Fundo, no Brasil, e em Tunja, na Colômbia. Eu já me apresentei brevemente, então sou a professora Grace Tibério Cardoso, do programa de pós-graduação PPG-ARC, da Atitus Educação, e oriento a arquiteta Valentina Neto Barbosa, que é intercambista e bolsista, né, no nosso programa, bolsista CAPES, e a pesquisa dela tem como título Tecnologias Limpas na Habitação Social, análise do potencial de inovação em duas cidades latino-americanas. No caso, as duas cidades são Passo Fundo, no Brasil, e Tunja, na Colômbia. Para nós iniciarmos a discussão, é importante contextualizarmos o problema, né, que faz parte da pesquisa da Valentina. Então, está relacionada, né, com o crescimento acelerado das cidades médias latino-americanas e a demanda, né, pelo aumento da habitação, sobretudo habitação social, e o impacto ambiental gerado, né, por essas alterações nas cidades e, consequentemente, o aumento das mudanças climáticas. A literatura, diversos artigos já mostraram, já evidenciaram, né, que as condições de conforto são consideradas críticas em grande parte dos países da região, né, da América Latina. E o acelerado crescimento das cidades é devido ao crescimento da população que busca melhor qualidade de vida nas cidades, melhor, né, acesso aos serviços. E a situação, né, do Covid, né, só mostrou, evidenciou ainda mais a necessidade de pensarmos não só a habitação de uma forma que ela traga mais qualidade de vida, né, seja eficiente energeticamente, não seja feita né, com tecnologias que sejam limpas, mas também, né, pensar essa habitação no contexto dos recintos urbanos. Então, de acordo com o exposto anteriormente, é importante pensar as habitações do ponto de vista resiliente e, dessa forma, fortalecer a sustentabilidade nas cidades, né, latino-americanas. Assim, né, nós pensamos numa pergunta de pesquisa para desenvolver esse artigo, que faz parte da pesquisa principal, né, desenvolvida pela Valentina, que seria qual panorama geral e construtivo atual das vivendas sociais nas duas cidades, Passo Fundo e Tunja, na Colômbia. Então, o objetivo foi analisar as características dos projetos das vivendas sociais em Tunja e Passo Fundo e destacar aspectos como localização, a área das unidades e o custo aproximado dessas unidades e análise da materialidade para a gente identificar quais são, né, os elementos que são mais relevantes dos tipos construtivos, da localização, assim como a diferença entre elas e o potencial para resiliência, principalmente do ponto de vista da materialidade, que é o que nós conseguimos observar nessa primeira investigação. É uma investigação qualitativa e exploratória, então foi uma aproximação aos dois objetos de estudo, ou seja, as duas cidades, né, as edificações sociais nas duas cidades, então ela é considerada qualitativa e exploratória. Para contextualizar um pouquinho, né, as duas cidades, Passo Fundo fica aqui no Rio Grande do Sul, conta com uma extensão aproximada de 459 quilômetros quadrados, e de acordo com o IBGE, né, a estimativa de 2021, desculpa,
Passo Fundo possui uma população estimada de 206 mil habitantes. E as condições climáticas são características, né, da zona subtropical úmida, segundo a classificação de Köppen. E Tunja corresponde, né, ela é a capital do departamento, lá eles chamam de departamento, né, de Boyacá, e tem uma extensão um pouco menor que Passo Fundo, né, 121 quilômetros quadrados, e população também menor, não muito, mas relativamente menor, de 180 mil habitantes, segundo a projeção do último censo deles, que foi em 2019. E de acordo com o clima, as características são um pouco similares, né? Tunja pode ser considerada temperada e úmida, segundo a classificação de Köppen, por estar numa zona intertropical. É uma cidade com elevada altitude também. Esse artigo foi desenvolvido em 3 etapas, né? A primeira foi a localização das edificações, né, dos empreendimentos, e verificação, né, da densificação né, através de mapas de calor, com o auxílio do QGIS, a análise de área e custo, a partir de informações obtidas, né, da Caixa Econômica Federal, né, aqui no Brasil e do Ministério, né, da Habitação lá na Colômbia. E análise de materialidade foram feitas de 2 formas, né? Foram analisadas as habitações da perspectiva da observação em loco e também de informações das construtoras a partir do portfólio que elas trazem sobre as edificações né, que elas desenvolvem, né, no seu portfólio. Apresentando, então, a geolocalização em Passo Fundo. Então, as edificações analisadas foram, né, do programa Minha Casa Minha Vida, da faixa 1, e elas estão, a sua maioria, concentradas nessa faixa mais ao sul da cidade, né? Inclusive nessa parte mais a sul e oeste, né, da cidade, são as regiões mais afastadas da área central de Passo Fundo, né? Então, podemos ver, né, pelo mapa de calor que o adensamento de empreendimentos é maior nessa região, que isso faz com que esses empreendimentos fiquem um pouco afastados, né, das áreas centrais da cidade e um pouco deficitários do ponto de vista de infraestrutura, embora tenham uma certa aproximação ainda de áreas verdes, né, que a gente acredita que futuramente serão também retiradas para aumento, né, da construção dessas demandas que são demandas por habitações sociais nessa região. Em Tunja, também foram identificadas edificações, porém, se compararmos com Passo Fundo, elas estão mais distribuídas, né, os empreendimentos estão mais distribuídos, né, permitindo que os empreendimentos tenham, teoricamente, mais acesso aos serviços na cidade. Até porque Tunja é um pouco menor, né, que Passo Fundo do ponto de vista da sua malha urbana. Não estão, eles estão mais dispersos, né, nessa malha urbana. Só para, né, deixar claro também, nós escolhemos 10 edifícios, né, para que se assemelhassem, né, nas condições de área e né, que na verdade tivessem dentro da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida em Passo Fundo e tivessem mais ou menos as mesmas características, né, do faixa 1 em Tunja. Com relação à análise de custo e áreas, né, observou-se que esses 10, que nas 2 cidades, né,
Ah, Passo Fundo, por exemplo, as unidades habitacionais, elas giram, né, a um metro quadrado gira em torno de 24 a 100, desculpa, entre 40 e 50 metros quadrados, e o número de unidades de 24 a 100 unidades. Já em Tunja, os empreendimentos são maiores, superam as 100 unidades. Mas, por outro lado, tem uma variedade maior, né? Uma variação maior em relação ao metro quadrado, em relação a Passo Fundo. Então, chega de 29 a 60 metros quadrados. Com relação ao valor, né, eles não são muito diferentes entre as duas cidades, né? Nós tivemos que o valor do custo desses empreendimentos nas duas cidades são aproximados. Nós, né, fizemos a conversão em dólar americano para ficar mais fácil, né, essa comparação. Porém, pela unidade, né, pelo metro quadrado não ser um pouco menor em alguns casos de Passo Fundo, então, teoricamente, né, os empreendimentos de Passo Fundo são relativamente um pouco mais caros se comparados aos de Tunja. Com relação à materialidade, né, nós escolhemos 3 empreendimentos né, de cada cidade para mostrar melhor no artigo. Então, nós analisamos a envolvente, os sistemas construtivos, para a verificação da sustentabilidade do ponto de vista, né, da sustentabilidade do desenho resiliente. E a maioria, né, nas duas cidades é estrutura de concreto armado e fechamento, né, em alvenaria. Nessa tabela, então, né, nós discriminamos, né, o que é mais recorrente em cada cidade, então Passo Fundo e Tunja, especialmente Passo Fundo, a maioria, praticamente todos os empreendimentos analisados são de alvenaria de vedação, e Tunja ainda apresenta outros 2 tipos, né, que é o sistema industrializado, são aquelas formas de aço preenchidas com concreto, né, não ou, mas também alvenaria estrutural. E os sistemas construtivos, eles não diferem muito no seu valor de transmitância térmica, sendo, né, o mais baixo ali em torno de 2,84 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Ah, com relação ao revestimento externo, em Tunja, por uma característica cultural colombiana, eu não saberia explicar agora, né, nesse artigo, porque nós não investigamos isso, as fachadas sempre tendem a apresentar ladrilhos, né, que são os tijolos de cerâmica à vista, né? É até bem bonito isso, né, na minha opinião. E, né, em Passo Fundo, como a maioria dos empreendimentos habitacionais, o revestimento exterior é um revestimento texturizado com uma pintura, ou apenas pintura. Alguns até podem apresentar alguma cerâmica, mas não são todos, né? A maioria é pintura com algum revestimento texturizado. Bem, a partir de tudo que nós analisamos, né, e aqui a gente está reduzindo um pouquinho para poder colocar na apresentação, a partir de toda a leitura que nós fizemos, né, para desenvolver a pesquisa, e por isso nós colocamos também as citações ali, os programas, né, de construção de habitação social nos 2 países, né, geralmente não implementam materiais e tecnologias limpas no processo de desenho ou no processo de construção. Em Tunja, já foi feita uma pesquisa, inclusive por um grupo de pesquisadores do qual eu participo e da Valentina também, que foi identificado que os habitantes até gostam, né, da distribuição dos espaços internos, mas não tem uma opinião regular com relação aos materiais, né, de construção e com relação ao conforto ambiental, ou seja, não estão
não estão nem satisfeitos nem insatisfeitos. Em Passo Fundo, apesar da adoção, né, da plataforma BIM, as soluções construtivas e a criação da certificação do selo e a criação, né, do selo Casa Azul pelo programa, né, pela Caixa Econômica Federal, o panorama não mudou muito. O panorama em relação à aplicabilidade de tecnologias limpas ou design sustentável não mudou muito, né? O panorama do tipo, da tipologia das habitações é, de interesse social, especialmente os do programa Minha Casa Minha Vida. A otimização, né, da envolvente dos edifícios poderia resultar em grande parte da resiliência frente à mudança climática nas duas cidades, ou seja, se fossem pensados melhor, né, para utilizar outro tipo de material. E é indispensável também fortalecer, né, outras variáveis para que esses programas, né, tragam mais qualidade de vida para as populações, né, que utilizam, que vivem nessas edificações, mas também pensando no impacto desses empreendimentos nas cidades. Então, o governo deveria subsidiar, né, mais esses processos de inovação para que as empresas pudessem incorporar essas tecnologias limpas e que fossem mais sustentáveis. E é também necessário impulsionar, né, a criação de normas que obriguem essas construtoras a ter, né, um design mais resiliente, com parâmetros mais adequados à sustentabilidade, com zero carbono, inclusive. Então, né, como considerações finais, o panorama geral das vivendas sociais, né, tendo como parâmetros Passo Fundo e Tunja, obviamente, né, são similares. A relação de área e custo, né, é ligeiramente menor na cidade da Colômbia, porque algumas unidades têm uma área maior, né, se comparadas a Passo Fundo. Os sistemas mais utilizados nos dois casos são, né, o concreto armado e a alvenaria de vedação, mas em Tunja também tem os outros dois sistemas que eu já mencionei anteriormente. Do ponto de vista da resiliência, não são utilizados materiais de baixo impacto ambiental nas duas cidades, né? O que demonstra esse baixo, uh, esse, o grande potencial que existe para a incorporação de materiais mais resilientes e com baixo impacto ambiental. E para os próximos estudos, recomenda-se avaliar, né, outros aspectos, como o próprio desenho, né, o design interior como exterior, para alcançar um panorama mais detalhado das características das habitações, né, de acordo, comparando, né, com os parâmetros do design resiliente. Integrar também outros aspectos, como flexibilidade, tecnologia e inovação, a esses projetos vão com certeza torná-los mais resilientes e atendendo, né, às demandas, né, da própria variabilidade climática das cidades, né? Então, só dando uma continuação nesse trabalho da Valentina, ela está fazendo os cenários para os anos de 2050, 2075 e 2100, né, fazendo as projeções climáticas para as duas cidades e verificando quais são, né, quais seriam as soluções de design mais próximas, né, do ponto de vista de estratégia de desenho e também de materiais, de tecnologias limpas para não impactarem tanto na sustentabilidade também nesses cenários futuros, ou seja, buscando sempre a resiliência e adaptação, né, da habitação nesses cenários, né, que já estão impactados pelas mudanças climáticas.
como, né, a apresentação é gravada, eu, né, me coloco à disposição, a Valentina também, e agradecemos, né, a oportunidade novamente de poder apresentar o nosso trabalho aqui, uma parte dele, e convido também a quem tiver interesse em fazer parte do nosso grupo de pesquisa aqui da Atlas Educação, que está em constante, né, desenvolvimento com, né, trabalhos com a própria Universidade Católica da Colômbia, que foi onde a Valentina se graduou, e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, né, a troca de experiências e quem tiver interesse em saber mais sobre esse artigo e até a própria dissertação dela.